Bom dia aí, pessoal. Então hoje eu estou aqui para nós falar um pouquinho desse conteúdo novo, tá? Que é sobre noções intuitivas de função, tá? Para começar, o que que é função? Uma função, na verdade, é uma relação entre duas variáveis, tá? Ou seja, duas grandezas, né? Essa relação ela tem que ser dada na forma de uma equação, tá? Pode ser uma equação de primeiro grau, uma equação de segundo grau e assim por diante. Então existem vários tipos de funções, tá? Hoje nós vamos trabalhar a noção intuitiva, então a gente pode utilizar para isso vários tipos de funções diferentes. Bom, o que significa uma função? Uma função, então, é quando eu crio uma relação de dependência de uma variável com a outra, né? No caso aí do nosso probleminha que vocês têm aí inicial para nós trabalhar, fala do preço do combustível, né? Que ali no plano está 2,50, mas embaixo eu fiz ali com o valor de 3,85. Então nós vamos usar esse valor aí, 3,85 por litro, tá? E não fala de quantos litros foi abastecido, mas assim, pede para calcular o preço a pagar no abastecimento, dependendo do valor da quantidade de litro que vai ser colocado, tá? Então, para isso nós vamos usar o seguinte, ó. A variável x vai ser litros, né? O y vai ser o valor a pagar e o preço do litro é 3,50, 3,85. Qual é a relação de dependência que a gente pode criar aqui? A gente vai escrever uma equação de primeiro grau que vai representar essa relação de dependência, tá? Então, como eu quero calcular o valor do preço a pagar, ali eu chamei ele de y, né? O y vai ser igual à quantidade de litros que eu vou abastecer multiplicada pelo valor do litro. Por que isso, né? Bom, então assim, vai ser 3,85 vezes x, né? Porque cada litro vale 3,85, né? Se eu abastecer 2 litros, eu vou multiplicar duas vezes o 3,85. Então, o preço a pagar, ele depende, tem uma relação de dependência com x, que é a quantidade de litro que vai ser abastecida, né? Então, por que multiplicação? Ora, porque se eu abasteço uma vez, 1 litro é uma vezes o 3,85. Se eu abastecer 10 litros, é 10 vezes 3,85. Então, eu crio uma equação que representa uma relação de dependência da função, tá? Bom, nós vamos fazer alguns cálculos ali conforme vocês têm no plano de aula, né? Por exemplo, então, se eu colocar um aqui, eu sei que eu vou pagar 3,85, né? Se eu fizer 3,85 e disser que eu vou abastecer 2 litros, eu vou precisar multiplicar aqui para ver quanto eu vou pagar, né? Então, 2 vezes 5, 10, vai 1, 16, 17, vai 1, 6, 7, né? Então, eu pagaria 7,70 para abastecer 2 litros, tá? E aí vocês têm por 3 litros, por 4 litros, vai multiplicando, aumentando a quantidade de litros aqui, né? Eu vou fazer uma coisa diferente que não está no plano. Eu vou fazer se eu fosse abastecer 20 litros de gasolina, por exemplo. A função vai ser a mesma, tá, pessoal? Para 20 litros, qual é o cálculo que eu vou fazer aqui? Vou trocar de canetinha, né? Eu vou ter um preço a pagar de 3,85 por litro, vezes o valor de x, que agora vai ser 20 litros, então, né? Bom, para 20 litros, se eu multipliquei por 2 e descobri 7,70, significa que se eu multiplicar por 20, eu vou encontrar R$ 77, né? Por quê? Porque vai aumentar um zero aqui na multiplicação, né? E vai ficar duas casas à direita, tá? Então, ó, vai dar R$ 77, tá? Se vocês fizerem esse cálculo aí, vocês vão descobrir que vai dar esse valor aqui, né? Porque é 10 vezes a mais, né, pessoal? 10 vezes a mais que esse valor, ó. O 20 é 10 vezes a mais que o 2, então aqui vai dar 10 vezes a mais o valor a pagar, tá? Então é isso a relação de dependência. Você vai substituindo o valor naquela variável, né? E você vai descobrindo o valor da outra variável. Então, na verdade, é uma equação de primeiro grau com duas incógnitas, né? Onde você tem o valor de uma incógnita e descobre a outra, né? Mas isso a gente chama de função, porque ela ela tem uma relação de dependência numa situação onde eu vou precisar descobrir quanto eu vou pagar pelo combustível que eu vou abastecer, dependendo de quantos litros eu vou pôr, né? Porque o preço aqui no caso é o valor que é fixo, né? Esse valor fixo a gente chama
independente, né? Termo independente, ele não depende do outro, né? Sempre vai ser 3,85. Quem depende do outro vai ser o Y, né? Tá? Que substituído ali vai dar o preço do combustível a pagar, dependendo dos litros que ele abastecer, tá? É isso aí, agora estudem esse exemplo aí de novo, tá? Vocês têm 5 exercícios para fazer, todos eles já têm as formulazinhas aqui, as funções para vocês substituírem, é só ver quem é quem ali, quais variáveis vocês têm que fazer, substituir para descobrir o valor do problema, tá? Um grande abraço para vocês aí, boa aula!